volta com o programa O Divã de André Kepp. O tema de hoje, olha aí, é um tema diferente. Renovando os padrões, a SESI. O que é isso? Mas poderia ser chamado Dicas para se libertar das limitações e viver plenamente. Então, o tema de hoje é Renovando os padrões, a SESI, ou Dicas para se libertar das limitações e viver plenamente. Como você sabe, o programa Divã de André Kepp é transmitido pela Rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube e Facebook. Eu quero começar o programa de hoje com uma grande descoberta científica que poucos se deram conta. Foi do biólogo Richard Dawkins. Ele descobriu que até o ano de 1970 nós éramos mais programados, direcionados pelos genes. Então essa é a ideia que nós temos até hoje, né? Que o que conduz o nosso comportamento é o código genético, são os genes. Ou seja, até 1970, o que mais influenciava o nosso comportamento eram os padrões biológicos contidos nos genes. Em poucas palavras, nós éramos mais influenciados pelo nosso corpo a partir dos genes. Então, até 1970, o que influenciava mais o nosso comportamento era o nosso código genético, nossos genes, o nosso corpo. Depois de 1970, passamos a ser mais influenciados pelos padrões mentais, que Richard Dawkins chamou de memes. Até hoje muitas pessoas se perguntam o que são memes. E aí tem vários memes na internet, que são repetições e tudo mais. Mas o significado científico de memes são padrões mentais. Em poucas palavras, de 1970 para cá, nós passamos a ser mais influenciados pelos padrões mentais, ou memes, do que pelos padrões biológicos, ou genes. Isto significa que passamos a ser mais influenciados pela mente do que pelo corpo. Então, a mente passou a nos influenciar mais, desde 1970, do que o corpo, porque o corpo tem uma influência no código genético. Então, muitos comportamentos vinham especialmente do código genético, do corpo, da parte biológica. E, de 1970 para cá, passaram a vir mais dos padrões mentais, ou memes. Por esse motivo que existem na atualidade tantas orientações que nos falam para mudarmos os nossos padrões mentais, para que consigamos mudar a nossa vida. Então, muitas orientações atualmente falam isso. Então, mude os seus padrões mentais para você mudar a sua vida. E isso tem razão de ser. E tudo começou com as pesquisas de Richard Dawkins, que era um biólogo, né? Isso é muito interessante. Então, o programa de hoje também poderia se chamar Mudar os Padrões e Viver Plenamente. Poderia ter esse título. Segundo os sábios gregos antigos, quando eu falo de sábios gregos antigos, eu me incluo Platão. Aí você vai dizer, André, mas Platão, não, André, você está enganado. Platão é filósofo, não é sábio. Na minha concepção, ele era muito mais que um filósofo. Ele era um verdadeiro sábio. Então, inclusive, filosofia, filos, amigo, né? Sofia, sabedoria, é amigo da sabedoria. Então, naquela época, o filósofo era um sábio, e ele era realmente um sábio incrível, né? Então, segundo os sábios gregos antigos, inclusive Platão, o nosso ser completo é composto de corpo, a parte mais densa do nosso ser, mente, uma parte um pouco mais sutil do nosso ser,
E a alma, a parte mais sutil do nosso ser e mais expandida do nosso ser, também chamada de espírito. Mas não é o espírito no sentido do desencarnado, é o nosso espírito, é o nosso eu expandido. E o desenvolvimento humano se expande no corpo, do corpo para a mente, e da mente para a alma, ou espírito. Então, aqui, nessa acepção, é que espírito não é o desencarnado. Aqui, nessa acepção, espírito é sinônimo de alma. Eu sei que os autores mudam, cada um tem uma forma de definir, mas aqui espírito é sinônimo de alma, nossa alma. Então, o desenvolvimento nosso, então, sai da parte mais densa. Então, a pessoa que vive só no corpo, no materialismo, né? Para essa pessoa só existe a matéria. Para a compreensão de um nível mais sutil, que é a mente, e o quanto a mente influencia a nossa vida. Para a expansão, para um nível ainda mais sutil, que é a alma ou espírito. Estou colocando ambos como sinônimos nessa definição que eu estou usando. O que ocorre é que a partir de 2020, agora há pouco, fomos conduzidos a nos desenvolver na parte mais expandida do nosso ser, que é a alma ou espírito. Então, o título de hoje também poderia ser Expansão do Ser. Expansão do Ser. Mas por quê, né? Ô André, mas por que você está falando isso? Por que você inventou isso agora? Bom, é que a partir de 2020, nós precisamos enfrentar problemas tão graves que não se restringem à pandemia. São problemas muito mais graves que esse, em circunstâncias internacionais complicadíssimas, né? Que nós tivemos que despertar, nós precisamos despertar para essa nova realidade e enfrentar o mal. Então, hoje, muito mais do que enfrentar um vírus, né, é enfrentar o mal. O mal de quem produziu esse vírus. O mal de quem espalhou esse vírus. Entende? E outros males que estão surgindo na atualidade, né? Para enfrentar todos os problemas que surgiram no mundo, fomos conduzidos a pensar, sentir e agir na quinta dimensão. A questão das dimensões, né, é estudado numa teoria, numa perspectiva que se chama multidimensional. Então, que estuda as 5 dimensões. Eu mais para frente vou falar o que é exatamente a quinta dimensão. Mas vamos falar até a quarta. As 3 primeiras dimensões são as dimensões do espaço. Então, primeira, altura. Segunda, largura. Terceira, profundidade. Então, as 3 dimensões do espaço. E a quarta dimensão, e isso que foi a grande descoberta de Einstein, a quarta dimensão é o tempo. Por isso que a teoria dele sempre considerava espaço/tempo. Então, ele nunca falava só do espaço, ele falava do tempo, porque realmente tem um tempo de deslocamento no espaço. Nossa existência não está só no espaço, mas está na dimensão do tempo. Depois eu falo o que é a quinta dimensão, porque a partir da quinta nós conseguimos começar a nos libertar de determinadas limitações. Então eu falei até as 4 dimensões conhecidas. A quarta dimensão foi descoberta pelo Einstein e é o tempo. Ok? Então até a quarta existem os limites. A partir da quinta, nós nos libertamos desses limites. Portanto, precisamos expandir o nosso ser do meme, ou padrão mental, para o que eu chamo de ascese. Eu estou usando a palavra ascese para o padrão da alma ou do espírito.
E agora? Por que usar a palavra sese para os padrões da alma ou do espírito? Por que você inventou essa palavra? Ei. Bom, porque primeiro a sese é a sigla de a superação pela consciência espiritual das sujeições espirituais. Ou seja, isto significa que podemos expandir a nossa alma ou espírito indo além ou transcendendo. A palavra transcender significa simplesmente ir além. Transcendendo as limitações feitas à nossa alma ou espírito em épocas anteriores. Então, nós fomos muito sujeitados, né? Nós sujeitamos a nossa alma, o nosso espírito, a condições muito limitadas. Nós vivemos de uma forma muito limitada. Então, primeiro eram os padrões biológicos que nos limitavam. E nós conseguimos ir além dos padrões biológicos. Depois eram os padrões mentais que nos limitavam. E conseguimos ir além dos padrões mentais agora, para chegarmos nos padrões mais elevados do nosso ser, que eu chamo de ascese. Podemos nos libertar das amarras que prendiam a nossa alma ou espírito. Isso Platão já falava, né? Nossa alma está amarrada, está presa nesses padrões. Nós vivemos aqui presos a padrões que ele chamava da sensorialidade. E isso tem um porquê, né? E vivemos a existência de maneira plena. Então, a palavra sese, eu escolhi essa palavra porque ela também, além da sigla, ela significa o conjunto de práticas que levam ao desenvolvimento da alma ou do espírito. E a prática mais conhecida aqui no Ocidente é a prática da oração, ação oral. Mas também já começamos a entender, e isso já está entrando na ciência, o que é intuição, do latim intuere, que é ver dentro. Intuere é ver dentro. Bom, essa intuição é muito estudada atualmente pela psicologia e até pelas ciências do cérebro. Então vamos lembrar de uma coisa importante. O nosso hemisfério direito, que comanda o lado esquerdo do nosso corpo, é intuitivo, é criativo. Então, todo esse hemisfério, a parte cortical, evidentemente, é intuitivo. Enquanto que o hemisfério esquerdo, que comanda o lado direito do nosso corpo, é racional. Então, nós usamos muito a razão até agora. Então, os padrões mentais, os padrões da razão são os padrões mentais. E precisamos usar padrões mais expandidos, padrões da alma, que também podemos chamar de intuições. Então, precisamos usar mais a nossa intuição, que todos nós temos. A intuição é para alguns. Não, todos nós temos. O que nós precisamos é desenvolvê-la em cada um de nós. Vibe Mundial 95,7.